O estado do Rio é uma plataforma logística. Dentre os potenciais está sua posição geográfica, que possibilita atender às demandas de regiões produtivas e consumidores do entorno. Isso significa dizer que a logística é uma ferramenta importante para o desenvolvimento da economia fluminense, capaz de tornar o estado um centro de ligação com grandes mercados consumidores nacionais e globais na distribuição de produtos e cargas. Para entendermos quais as ações que estão colocando o tema no centro de um projeto de desenvolvimento em 2021, vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora. O Plano Estratégico de Logística de Cargas do Estado do Rio, PELQ-RJ 2045, desenvolvido pela Secretaria Estadual de Transportes, teve como objetivo mapear os potenciais ferroviários, rodoviários, portuários e aeroportuários. E os dados reunidos, após amplo debate com a sociedade, permitem consolidar a imagem do Estado como plataforma logística. No entanto, para que possamos de fato colher esses resultados, é preciso investir em infraestrutura e na criação de uma cadeia de fornecedores e indústrias que possam se conectar a partir dessa plataforma. Para falar sobre esses planos, o Rio em Foco recebe o secretário estadual de Transportes do Estado do Rio, Delmo Pinho, e o gerente de grandes empreendimentos do Sebrae Rio, Renato Regazzi. Oi, Renato. Oi, secretário. Secretário, eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente que dados que o senhor pode destacar e que confirmam essa informação e essa tese, né, do Rio como uma plataforma logística e como isso pode contribuir para o desenvolvimento do Estado. Perfeito. O Rio de Janeiro ele tem alguns ativos econômicos ligados à infraestrutura, né? O primeiro deles, a infraestrutura foi construída para o complexo do petróleo e gás. Então, é um complexo gigantesco, portos, aeroportos, terminais, áreas de importação e produção. O segundo complexo é o complexo da indústria naval, que nesse momento está numa situação muito difícil, mas é uma das maiores complexos industriais do Rio de Janeiro, do Brasil, e vai ter que voltar à carga, porque o país precisa construir navios. O terceiro é a indústria automotiva, que é a indústria mais moderna do Rio de Janeiro, está localizada, está concentrada no sul do estado. O quarto seria a indústria siderúrgica, porque o Rio de Janeiro é o segundo produtor siderúrgico do país. E o quinto é a questão da logística. O Rio de Janeiro é um estado que é o terceiro litoral do Brasil, apesar dele ter apenas 0,5% do território do país. Ou seja, o Rio de Janeiro é um território marítimo por excelência, né? Ele tem um conjunto de portos e de terminais marítimos e portuários que é o maior do país e o mais diversificado. E nós temos um grande aeroporto internacional, que é o Galeão, tem um aeroporto internacional importante, que é Cabo Frio, e tem um conjunto de rodovias e de ferrovias. Esse ativo, a importância dele, por exemplo, pode se medir pela arrecadação de ICMS que ele promove na cadeia de importação, que oscila em torno da terceira posição entre todas as receitas do Estado. Primeiro, o royalties do petróleo. O segundo, uma das alíquotas de ICMS. E o terceiro, em geral, é o ICMS proveniente da importação. Esses números já dão mostra da importância e da grandeza do segmento. Uma das coisas importantes que o Rio precisa vencer, né, na retomada do crescimento econômico é justamente encadear todos esses ativos, né? Colocar os ativos para trabalhar, que é uma frase que eu já ouvi, já li também do Renato Regazzi. Queria que você falasse para a gente, Regazzi, sobre como é possível fazer isso e como o Sebrae vem atuando na criação de polos que possam dinamizar e gerar essa potencialização, né? Fazer esses ativos atuarem. Geisa, esse foi um desafio que o secretário Delmo nos passou para desenvolver um programa de encadeamento produtivo do setor logístico, em parceria com a FEComércio, com a Fejan, com o Sescop, com a FETranscarga.
entre outros parceiros que ajudaram a montar esse programa de encadeamento produtivo. Como o Delmo falou, nós temos ativos fantásticos no Rio de Janeiro, portuários, aeroportuários, rodoviários e ferroviários. Agora, para realmente o setor logístico virar um vetor de retomada do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, de crescimento do Rio de Janeiro, como é visto no setor de óleo e gás, nós temos que adensar as cadeias produtivas aqui do Estado. Precisamos ter fornecedores locais, sejam fornecedores diretos do setor logístico ou fornecedores indiretos. O setor logístico compra de vários tipos de empresas, de vários tamanhos e vários portos. Obviamente, o foco de maior geração de emprego e renda é na pequena empresa. E como resultado, já desse programa, nós temos um convênio que acabamos de assinar com a Vale, que fica ali na região de Mangaratiba, onde a Vale está desenvolvendo fornecedores no seu entorno. Ela tem uma estrutura portuária ali extremamente sofisticada. E temos projetos também ali do Polo do Mar, da Baía de Sepetiba, que é outra agenda importante do Rio de Janeiro, que é da economia do mar, e o setor logístico se encontra exatamente dentro da economia do mar. E lá nós temos um projeto na Baía de Sepetiba com a ICN, que não deixa de ter uma atuação num porto de operações da Marinha do Brasil, mas também um destaque na área logística seria o Porto do Sudeste, a própria CSNT com o Porto de Itaguaí, você tem docas, ou seja, operações altamente sofisticadas que já estão sendo feitos trabalhos com esses operadores para desenvolvimento de fornecedores locais. A exemplo do projeto que tem um convênio com a Vale, com o Sebrae e com a ICN. Um dos pontos importantes que o Renato trouxe foi justamente essa questão de como você encadeia, como você traz mais indústrias também para se fincarem aqui no estado do Rio de Janeiro. Em termos de logística, quais são as oportunidades que se desenham para o estado para que a gente possa justamente alavancar essa instalação e essa atração de novas indústrias e empresas para atuarem aqui no estado? Olha, existem várias etapas e formas. Exemplo do que o Renato estava comentando com a Vale do Rio Doce ou na região do Porto de Itaguaí. Porto de Itaguaí nós temos a CSA, que é um porto, nós temos o Porto de Itaguaí, mesmo, antigo Sepetiba, nós temos o Porto Sudeste e temos o TIG da Vale do Rio Doce. O TIG já fica em Mangaratiba, mas ali é tudo pertinho, é tudo pela divisa. Então, o encadeamento produtivo ele pode se dar, por exemplo, pela quantidade de esteiras que existem para exportação de minério de ferro ou para importação de carvão. Acho que até o Renato que citou isso outro dia. Vou roubar um pouquinho a sua fala, viu? Mas eu achei muito significativo. São quilômetros e quilômetros de esteira rolante. Então, você precisa de empresas de manutenção que estejam no local, empresas de suprimento que estejam no local. Você imagina se uma esteira dessas parar de funcionar, de repente, e você não tiver uma reserva, um backup, ou puder repará-la rapidamente, o prejuízo de dezenas de milhões de dólares por dia. Até a produção de insumos para essas esteiras pode se dar naquela região. Ou você receber a matéria bruta para fazer as esteiras e fazer o remembramento das partes no local. Isso é encadeamento produtivo. Isso poderia ser feito fora, de alguma maneira. Da mesma maneira, no programa de concessão de rodovias. Esse é um tema que a gente vai debater no próximo bloco. Eu já ia aqui contar, que para além desse encadeamento produtivo, de empresas que podem vir para o estado do Rio de Janeiro de olho nessas oportunidades, a gente tem uma agenda de concessões aí rodoviárias muito importante e que vai beneficiar o estado, mas que demanda também um trabalho político em torno dessa agenda. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então você fica aí, Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.